Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma salva de palmas bem poderosa para Jesus. Aleluia. Amém. Irmão, olha para a pessoa do seu lado, dá um sorriso bonito para ela e diga para ela: meu querido irmão, Deus vai falar e o católico desliga o celular. E se você não desligar, eu vou orar para Deus queimar seu celular. Amém? Queridos, a última vez que eu preguei aqui, nós falamos sobre os 7 dons do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre um dos dons que, segundo o Royo Marim, existe 2 dons que é chave no meio dos 7. Um é o temor de Deus e o outro é o que nós vamos falar hoje, o dom da fortaleza. Que dom nós vamos falar hoje? Você conhece aquele ditadinho vagabundo que anda no meio dos católicos dizendo assim: a carne é fraca? Principalmente quem gosta de justificar o pecado, fala: ah, mas você sabe como é que é, a carne é... Diga para o seu irmão: mas o Espírito Santo é forte. Amém? Quem está precisando do dom da fortaleza, diga aleluia. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Inclusive, você que está sem Bíblia, espia a Bíblia do irmão. Atos capítulo 1. Mineiro não vê, mineiro espia, né? Atos 1. É o primeiro dom que Jesus prometeu. Atos capítulo 1. Na Bíblia da Ave Maria é página 1413. Atos capítulo 1. Quando você encontrar, diga aleluia. Aleluia. Vamos lá, versículo 8, Atos capítulo 1, versículo 8, presta muita atenção e vamos ler junto. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará... Até o jeito que você falou foi fraco, misericórdia. 1, 2, 3, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará... E sereis minhas... em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria, em Divinópolis e até os confins do mundo. Palavra do Senhor. Dá uma salva de palmas bem poderosa para a palavra de Deus. Olha, Bíblia aberta e presta muita atenção. Qual é o mal da igreja, qual é o mal das comunidades no Brasil e no mundo? As pessoas até começam na caminhada, mas não perseveram na caminhada. E para Deus não importa como você começou, importa como você vai terminar. Não adianta começar no fogo e virar fumaça. Não adianta começar na brasa e virar cinza. Não adianta começar no pó e terminar na lama. Tem gente que começa bem e termina... O cardeal que hoje é santo, John Harold Newman, ele dizia assim: a maturidade cristã não se mede pelo tempo que você fica de pé, mas se mede pela força com que você levanta de suas quedas. Qual é o problema? Tem muita gente que cai e permanece caído. E quem tem o dom da fortaleza pode até cair, mas imediatamente se levanta. Qual é o problema da igreja hoje? As pessoas vêm no encontro, é batizado do Espírito Santo, recebe o fogo, ora em línguas, arrepia, chora, ramanachuricanda, passa um ano. Cadê fulano? Estava na igreja, até apareceu uma mulher, apareceu um rabo de saia, foi embora. Estava na igreja, até apareceu um rabo de cueca, pintou o namorado, foi embora. Estava na igreja, até passar por uma decepção, foi decepcionado, foi embora. E eu já disse isso aqui numa pregação e repito para vocês: quem sai da igreja por causa das pessoas, nunca teve nela por causa de Jesus. Você tem que ficar na igreja, não é por causa de pessoas, é por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique por causa dele. Então o que acontece? O Padre Léo já pregava isso na época que o Eduardo tinha cabelo preto e não era careca. O negócio do cristão light, você lembra isso?
Cristão light, o cristão quer uma vida light, uma vida fácil. E seguir Jesus é o caminho da porta estreita. Dá uma olhadinha para o seu irmão, um sorrisinho, e diga para ele: meu querido, a porta não passou por reforma, ela continua estreita. Aceita que dói menos. Estão me entendendo? Diga aleluia. Gente, talvez o ensinamento mais belo que São Tomás de Aquino deixou foi numa única frase: na vida espiritual, quem não progride, regride. Quem não caminha na graça, para no pecado. Então, meu irmão, começar é de muitos, perseverar é de santos. Mas para ter perseverança, você tem que receber um dom do Espírito Santo. Qual é o nome dele? Não, fala igual católico. 1, 2, 3. Recebereis o Espírito Santo e Ele vos dará força. Presta atenção. Agora, força para quê? E vocês serão minhas? Fala alto. Você sabe qual é a origem da palavra testemunha no grego? A origem é martiria, que para nós é martírio. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, ó: recebereis o Espírito Santo, Ele vos dará força, e vocês morrerão por mim, em Jerusalém, na Judéia, em Divinópolis e até os confins da terra. Eu estou inaugurando aqui o tempo do martírio na comunidade Sacramento de Amor. Hoje aqui, Deus quer levantar uma geração que, se preciso for, vai derramar o sangue por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, para vocês entenderem, o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2473, diz assim: o martírio é o supremo testemunho prestado à verdade. Designa um testemunho que vai até a morte. O mártir dá testemunho de Cristo morto e ressuscitado, que está unido pela sua caridade. Dá testemunho da fé e da doutrina cristã. Enfrenta a morte num ato de fortaleza. Um ato de quê, gente? Aí o catecismo cita Santo Inácio de Antioquia, que diz assim: deixa-me ser comido pelas feras, porque por elas me será concedido chegar até Deus. Anota no seu coração, olha para mim. Recebereis o Espírito Santo. Primeiro, recebereis o quê? A sua força não é de você. Aqui não é coach, você pode ser capaz, você consegue. O poder é de você, tem que ser besta. Você não tem força nenhuma. Católico não crê na autoajuda. Católico crê na ajuda que vem do alto. Pode aplaudir, aleluia. É a ajuda que vem do alto. Aprenda, você não é forte. Humanamente falando, você é fraco. Você tem uma natureza humana decaída. Nós somos o quê? Fraco. Agora aquele que habita em nós, o Espírito Santo, Ele nos dá. Agora presta atenção. E vocês serão minhas. Ou seja, vocês morrerão por mim. Repete a palavra: vocês. São Gregório Magno, repete o nome do homem. Ele dizia que tem dois tipos de martírio: o martírio cruento e o martírio incruento. Como é que chama o primeiro? Como é que chama o segundo? O martírio cruento, São Gregório classifica ele de martírio vermelho. É quando você tem que derramar o sangue por Cristo, por amor à verdade de Cristo. Agora nós temos uma beata, por exemplo, lá no Ceará. Estava com a foto da menina aqui, a pequenininha de 9 anos, como é que chama? Benigna. Com 9 anos derramou sangue para não perder a pureza por amor a Cristo. Lá em Santa Catarina temos uma outra menina, ela é chamada a Maria Gorete do Brasil. Que o rapaz tentou tirar a pureza dela, ela não aceitou. Ele cortou o pescoço dela, fugiu. E aí eles colocaram ela no caixãozinho, e cada vez que o assassino chegava, o pescoço da menina vertia sangue, cada vez que o assassino chegava perto dela. Ela derramou sangue por amor a uma verdade de Cristo: não pecar contra a castigo. Nós temos aqui em Juiz de Fora a Isabela Cristina, que nasceu 1 ano antes do meu nascimento. Perdão, ela morreu 1 ano antes do meu nascimento. Ela também fez a mesma coisa, derramou sangue por causa da sua fé. Ela teve um martírio cruento.
Outro exemplo de martírio cruento, São Policarpo, um velho de 85 anos, que chegaram lá e falaram: Policarpo, você nega Cristo ou você morre? E ele disse: eu servi Cristo 85 anos da minha vida, ele nunca me fez mal, eu vou ser fiel até o fim. E o rapaz disse para ele, o soldado disse: se você não negar o seu Cristo, nós vamos queimar você. E ele disse: eu não temo o fogo dessa terra, só temo o fogo do julgamento. Jogaram Policarpo dentro da coivara de fogo, ele caminhava dentro do fogo, o fogo não queimava ele. E o cara perguntou: por que esse fogo não te queima? E ele disse que o fogo que queima aqui é mais poderoso que o fogo que queima nessa fogueira. Isso é martírio. Veja, outro santo que sofreu martírio é esse que o catecismo chama Santo Inácio de Antioquia, martírio cruento. Jogaram ele para os leões devorar, e ele foi ao encontro dos leões, e ele dizia assim: o dente desses leões me levará a Deus. Ó amados leões, que os seus dentes me conduzirão ao paraíso. Foi devorado por amor a Cristo. Recebereis o Espírito Santo, ele vos dará força, e vocês morrerão por mim. Como é que é o nome desse primeiro martírio? Fala alto, gente. Tem um segundo martírio, que é o chamado martírio incruento. Repete o nome do segundo. Esse santo que eu citei para vocês, Santo Inácio de Antioquia, ele viveu os dois. Há uma tradição muito antiga, um parênteses aqui, isso é um documento que não é tido como histórico, é apenas uma tradição, que houve um fato da vida de Santo Inácio interessantíssimo. Levaram ele para os leões, jogaram ele lá, e os leões não comeram ele. E na época do século I da igreja, o pior pecado que havia era a apostasia. É quando você levava o cristão para morrer, ele tinha medo da morte, renegava a fé e queimava incenso para o imperador. E Santo Inácio de Antioquia foi acusado de apostasia. E naquela época, o pecado de apostasia, a pessoa tinha que ficar um bom tempo fora da igreja, ela era praticamente excomungada da igreja, e com o tempo ela voltava, e era somente o bispo que absolvia. Inclusive houve um debate com Tertuliano, se a igreja teria ou não o poder de absolver um apóstata. Santo Inácio passou um ano sendo renegado, excluído e humilhado por causa dos irmãos. Aí quando passou um ano, ele foi rezar chorando, disse: Jesus, o que está acontecendo comigo? E Jesus apareceu para ele e disse assim: Inácio, inclusive é bom você saber, Eduardo, que a palavra Inácio é homem nascido do fogo. O homem era nascido do fogo. Jesus apareceu para ele e disse assim: Inácio, eu não permiti que os leões comessem você, para você entender que o martírio da língua dos irmãos dói mais do que o martírio dos dentes dos leões. Ele, para experimentar o martírio cruento do dente dos leões, viveu o martírio incruento da língua dos irmãos da própria igreja. Aí você já entendeu o que é martírio incruento. O que é martírio incruento? É quando você sofre, não no corpo, mas você sofre na alma, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. E às vezes você sofre fora da igreja? Não, você sofre aonde? Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado, um sorriso, e diga para ela: meu querido irmão, o lugar mais difícil de ser católico é dentro da própria igreja católica. Que me diga o Eduardo e o diácono que está aqui na minha frente, se isso não é verdade. O lugar mais difícil de ser católico é aonde? Dentro da igreja católica. Porque você vive o martírio não é do corpo, é o martírio da alma. E esse martírio da alma, para São Gregório Magno, você precisa do dom da fortaleza para ele por 3 motivos. Existe o martírio cinza, o martírio branco e o martírio verde. Repete as 3 cores: cinza, branco e verde. Fala mais alto. Aqui é o que faz muita gente cair. O que é o martírio cinza? É o martírio da paciência que você tem que sofrer por amor a Cristo. Quando você é batizado no Espírito Santo, o Eduardo recebe a unção, recebe o fogo, as meninas que estão aqui são batizadas no Espírito Santo. Meu filho, quando você para de beber, para de fumar, para de ver novela, passa a rezar, passa a adorar, a casa começa a cair. Primeiro é lá na sua casa. Se você serve a Deus e o resto não serve, 6 horas da tarde, a televisão está na novela, tem 10. Se você ligar e põe na canção no texto, com 5 minutos não tem ninguém na sala. Ave Maria, mãe, que rezação é essa? Deus me livre. É ou não é? Martírio da paciência. A menina ou o rapaz
parou de beber, chega na roda universitária, naquelas festas, todo mundo bebe, já olha para você e fala: você é crente? Está querendo dar uma de santinha? Eu te conheço de antigos carnavais. É assim, e começa, enquanto você usava aquele shortinho de Carla Pérez, seja Carvalho, entrando lá pra dentro e descia na boquinha da garrafa, ninguém falava nada. Começou a usar umas roupas decentes, tá andando igual velha. Deus me livre. Ô louco, é ou não é assim? É. A homaiada, falando aqui do solteiro, que passa a viver a castidade e falar e testemunhar que não tem vida sexual com a namorada. Que isso, bicho? Você virou viado? Você não é homem mais não? Você não pega mulherada mais não? É desse jeito. É o martírio cruento, o martírio incruento é por dentro. Você é humilhado, perseguido, caluniado, colocado de lado. Os meninos estão fazendo faculdade. Agora que os ministros do governo estão aí agora, todos, todas e todos. Gente, é duro você ver uns filhos. Inclusive eu vou dar um recado. O Alexandre Padilha, que é ministro do Lula, é um vagabundo que já teve na Canção Nova lendo leitura na hora da missa, e agora está todos, todas e todos. Se você levantar a voz e dizer que você não concorda com esse negócio de todos, que isso é um erro de língua portuguesa, você é preconceituoso, retógrado, medieval, homofóbico. Martírio incru. Posso dizer uma coisa a vocês? O mundo é Maria vai com as outras. Você é Maria vai com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu vou te dizer uma coisa: se precisar perder o emprego por amor a Jesus, perca. Precisar terminar namoro por amor a Jesus, termine. Precisar terminar noivado por amor a Jesus, termine. Perca o emprego, perca a faculdade, perca o namoro, perca o noivado, mas não perca a sua salvação. Morra para você mesmo por amor a Jesus. Pode aplaudir, você entendeu? Morra. Agora abra um parêntese. Sem o dom da fortaleza, você consegue isso? Aí a pessoa, em vez de ela progredir, ela começa o quê? Regredir. Eu tenho uns minutinhos, deixa eu explicar para vocês. Parábola do filho pródigo. Quem lembra dela, diga aleluia. Olha para mim. O pai partiu a herança entre os dois, entrega a herança para o menino mais novo. O que o texto diz? Poucos dias depois, partiu o filho mais novo para um país distante. Repete a palavra comigo. Poucos dias depois. Força. Fala mais alto. Você sabe o que significa? Você nunca afasta da presença de Deus de uma vez. Você vai afastando aos poucos, aos poucos, aos poucos. O demônio tem mais paciência que mineiro para enrolar você. E aí o que acontece? Como te falta fortaleza. Vou dar um exemplo. Eu estou solteiro, me dá uma Maria, me dá uma Maria, me dá uma Maria. Eu quero uma Maria, aleluia, me dá uma Maria. Eu quero beijar na boca, Jesus, não aguento nem ver perna de mesa mais, aleluia, eu quero casar. Aí ao invés de aparecer uma Maria, aparece uma Jezabel. Aí semana que vem vai ter um encontro de cura interior. Eu fui convidado que o Eduardo vai pregar. Cadê o Eudes? Foi para casa da Geise. Porque afinal de contas, Eduardo, ninguém é de aço, a gente tem que namorar, né? Sabe como é que é? Precisa casar. Aí outro final de semana tem um retiro de Cairós de Avivamento, Moisés Rocha. Cadê o Eudes? Foi pro clube com a Geise. Percebe? No outro final de semana tem profecia do avivamento na Canção Nova. Aí o Eduardo chega e fala: Eudes, vamos Eudes. E eu falo: se mofo, eu vou. Se a Geise for, eu. Aquela paciência. É aos pouquinhos, é aos pouquinhos. O demônio é paciente. O que faltava para mim? Fortaleza. Tem encontro de avivamento? Tem. Ô meu amor, vamos? Não vou não. Então você fica sozinho em casa, porque eu estou indo, que antes de você, a minha vida é de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é fortaleza, gente. Qual é o problema? O que está faltando para a nossa juventude? Fortaleza. O que está faltando para os casais ser fiel? Fortaleza. O que está faltando para você viver a castidade? Fortaleza. Agora, sem fortaleza, meu irmão, você começa bem e termina mal. O demônio tem para deixar você ir lá em cima. Aí ele puxa, você cai e derruba um monte de gente junto com você. Eu vou falar uma coisa pesada, posso? Olha para mim. Imagine a seguinte cena. Tem um rapaz que foi batizado na igreja,
Começou a usar a droga com 11 anos. Com 13 anos ele era criminoso. Com 18 ele era traficante de droga. Mas um dia ele passou na porta de uma igreja, escutou uma pregação, se arrependeu profundamente. E quando ele sai da igreja, ele tomou 30 tiros dos traficantes. Passou a vida inteira no pecado. Se arrependeu no último instante e se salvou. Você passa a vida inteira na igreja e no último instante você estiver na safadeza. www.quintodosinfernos.com.br/Divinópolis, Minas Gerais. Porque para Deus não interessa como você começou, interessa como você vai. Pode aplaudir, você entendeu? Como você vai terminar. E para você terminar bem, você precisa de quê? Fortaleza. Você está entendendo? Diga aleluia. Dá uma olhadinha para o seu irmão, um sorrisinho, fala para ele: eu acho que você está fraco demais, criatura. Está ficando claro? Diga aleluia. Olha para mim. Um marido para ser fiel à esposa precisa de qual dom do Espírito Santo? Fala mais alto. A mulher para tolerar as ignorâncias do marido precisa de qual dom do Espírito Santo? O Eduardo para suportar certas antas dentro da comunidade precisa de qual dom do Espírito Santo? Estou errado? E deixa eu dizer uma coisa séria, você aproveitar que está na minha frente, para o diácono que está ali. Cada comunidade que existe, cada clero que existe, Deus coloca alguém bem terrível lá dentro para ser o treinamento da sua salvação. Gente chato, ignorante, que não anda, que tem que empurrar a pessoa para frente, coiceiro, mentiroso. Por quê? Se tiver só gente santa, você não vai santificar não. Se o clero de Divinópolis fosse só padre santo, meu filho, você ia para o inferno. Tem que ter os padres terríveis para santificar você. Quem te persegue, quem te dá trabalho, quem te critica, quem tem a língua de 2 metros compreendendo para falar de você, essa pessoa está santificando você. Tem mulher que me fala: Eudes, meu marido é uma cruz. Morra abraçada com essa cruz. Eudes, meu marido é dose. É a dose certa da sua salvação. Pode aplaudir. É a dose da sua salvação. Olha para o seu irmão, sacode dele e fala: seja forte, meu irmão. Vocês estão entendendo? Diga amém. Eu não ia contar isso não, mas antes que a Yara me mostre a placa de 15 minutos, eu vou contar. Né, Yara? Olha para mim aqui. Quando eu comecei na igreja, eu era muito doido. Hoje eu sou pior. Mas naquela época eu era um doido desequilibrado. Então, final de semana, gente, eu ia para todas as comunidades rurais que tinha, celebrava a palavra, fazia uma pregação de meia hora, e quando acabava a celebração, eu falava: gente, quem aí está doente, quem está com problema e quer rezar, quer que eu reze pela cura, fazia aquela fila. Eu ia metendo a mão na cabeça do povo na roça, o povo ia cair no repouso, tudo um em cima do outro, e era aquela bagunça, e o padre ficava doido. Aí o povo era curado, e o povo ia contar para o padre. Olha que traste. E o padre da minha paróquia era primo e irmão de Leonardo Boff, colega de Frei Beto, tio de Dona Sobrinho e amigo de Gustavo Gutierrez, e se bestar, primo e irmão do cardeal Walter Casper. Você já imagina quem era. Eu ia para a missa no domingo, não tinha homilia. Homilia é minha homenagem. Eu sentava lá para escutar o padre pregar só para mim. É que tem uns cabeção aí que diz que é da renovação e anda fazendo cura e rezando por cura. Eu não sei onde é que tirou isso, virou protestante na igreja católica, derrubando o povo. Aqueles que já ficam cansados de ouvir em algumas paróquias por aí. E um dia eu conduzi na oração de cura, no nosso grupo de oração, o padre tomou o microfone da minha frente e falou assim: olha, a partir de hoje, na minha paróquia, durante 1 ano, você está proibido de rezar no microfone, você está proibido de impor a mão nas pessoas, e está proibido de rezar pela cura das pessoas. Você entendeu? Sim. Da minha roça na cidade é 26 quilômetros indo, 26 voltando. Eu não tinha carro, eu ia de bicicleta. Pegava uma lanterna de 3 pilhas, não tinha farol naquela época, molequinho, colocava na bicicleta para voltar à noite. Toda quarta-feira eu estava lá no meu grupo de oração, fazia as tendas de oração, e eu tinha que ficar no cantinho fazendo um monge com as mãozinhas cruzadas, porque eu não poderia impor a mão em ninguém durante 1 ano. Mas durante esse 1 ano, eu li a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e li o Catecismo da Igreja Católica inteiro. Passou 1 ano, eu voltei para ir para o capeta: vem quente que eu estou fervendo. Eu voltei 3 vezes pior do que eu já era. Aí armado, conhecido, com a doutrina na ponta da língua. Mudou de padre da paróquia e veio 3 vezes pior do que o outro.
E o padre que chegou falou assim: ó, na hora da consagração, eu não quero ninguém de joelho. Pão não é para ser adorado, pão é para ser comido. Jesus não mandou ninguém adorar pão. Jesus disse: tomar e comer, então eu proíbo todos vocês de ajoelhar. E eu e minha galera sentava na frente. Quando o padre falou: mandai vosso espírito, nós tudo. E o padre em cima do altar falou: se vocês não levantam, eu não consagro. E o menino estava do meu lado e falou: o senhor dá licença? Primeiro que o joelho é meu, joelho se eu quiser. Segundo, eu não estou de joelho diante do Senhor, eu estou de joelho diante do Deus que só traz do céu para o pão em cima do altar. E se eu não crer que o pão é Jesus, eu creio. E diante de Jesus todo joelho se dobrará e o meu joelho vai ficar dobrado diante dele. Só que o padre sabia que o menino do lado era meu discípulo, porque para dar uma resposta daquela, acabou a missa, ele me chamou na sacristia: filho do cão, miserável, herege, apóstolo, o que você imaginar de nome eu levei. Ainda falou comigo assim: ó, vai embora da igreja, não tem lugar para você na igreja. Aí eu saí dessa sacristia, era molequinho, 16 anos, chorando. Mandei um e-mail pro professor Felipe Aquino: professor, tem algum documento da igreja que diz que a gente tem que ficar de joelho na consagração? Ele disse: tem, o missal romano. Você pode mandar a foto? Ele fotografou o missal e mandou para mim. Ah, eu tirei uma cópia, dei o padre, distribuí 500 na paróquia. Meu filho, o padre ligou pro bispo. Nem vou falar o nome do bispo, que ele agora é famoso na CNBB. No outro dia o bispo chegou lá, sentou comigo, eu contei tudo pro bispo. O bispo falou comigo assim: olha, quem manda na paróquia é o padre. Eu não concordo com a opinião dele também. Para mim você está certo, para quem manda é ele. Você vai ficar quietinho na sua, e mais um ano você fica sem pregar, sem pôr a mão em ninguém, sem rezar, e vai viver sua vida e deixa o padre em paz. Você entendeu? Sim. Meu filho, mais um ano calado. Nesse um ano eu tornei a ler a Bíblia, tornei a ler o catecismo, e aí, meus queridos, eu me debrucei na patrística da igreja. Tudo que tinha em português naquela época na internet, desde as 7 cartas de Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo, Ata dos Mártires, Didascalia, Didaqué, todos os escritos de São Cipriano de Cartago, tudo que tinha, eu li. Passou aquele um ano, eu voltei 3 vezes pior do que eu já era. Eita glória! Aí, beleza. Além de começar a pregar na minha paróquia, eu fui chamado a pregar nas paróquias vizinhas. Aí começou a ter problema. Porque o bispo arrumou um padre para ser diretor espiritual da renovação, e o padre era muito meu amigo. Passou uns 6 meses, o padre falou comigo assim: ô Eudes, aonde você passa você me dá problema. É gente que cai, é capeta que manifesta, é gente que é curada. Eu não estou aguentando mais. Então é o seguinte, meu filho, vamos ficar mais um ano sem pregar de novo e mais um ano sem rezar. Você entendeu? Ele falou assim. Eu tive que engolir mais um ano. Nesse um ano, eu debrucei nos documentos do Concílio Vaticano II. Li todos eles, li tudo que tinha do Concílio para frente. Eu fui abaixando aquilo na internet, o que não baixava eu comprava para poder ler. Passou aquele um ano, eu voltei. Quando eu voltei, eu já estava afiado. Aí eu arrumei uma gata para namorar. Amor, I love you. A gata que eu arrumei para namorar era intercessor do grupo de oração, tocava, cantava e pregava. O meu Deus, o pacote completo, olha que top. Quando eu pregava, ela rezava. Quando ela pregava, eu rezava, e vice-versa, a gente expulsava a capeta junto. 2 anos, só love, só love, só love, só love, na santidade, na graça, que bênção. Passou 2 anos, a gente estava planejando ficar noivo para casar. Eu fui para casa da gata na Semana Santa, e numa quinta-feira santa de ir para missa. Ela disse: olha, eu sei que a gente está planejando de ficar noivo, mas deixa eu te falar uma coisa, eu traí você. A minha namorada tinha ido para a cama com um padre, tinha perdido a virgindade com um padre, e era o padre que ia assistir o nosso casamento. Se fosse você seria católico? Eu saí da casa daquela menina banhada em lágrimas. Aí eu fui para casa, peguei o meu computador, sentei com o computador no colo, falei: Jesus, eu sei de todos os podres desses padres, eu vou colocar isso tudo na internet, vou acabar com essa igreja. Quando eu abri meu e-mail, uma pessoa tinha mandado um e-mail para mim, que eu vi a caixinha lá que tinha um e-mail novo. Eu cliquei, era um casal de uma outra cidade, de uma outra diocese. Aquele casal mandou um e-mail para mim assim: Eudes, gente, estou falando do ano de 2007. Eudes, há 15 anos atrás, eu e meu marido estávamos rezando por você pela madrugada. Jesus nos deu uma palavra, que você vai pregar o evangelho no Brasil inteiro e fora do Brasil. E o demônio vai usar a sua namorada e vai usar um padre para destruir você.
Compete você fazer o que Deus quer, ser forte, perdoar essa menina e perdoar esse padre e pregar o evangelho. Ou compete você fazer tudo que o capeta quer, largar tudo, sentar o pé na igreja e ir embora. A decisão vai ser sua. E eu decidi perdoar aquele sacerdote, romper aquele namoro e estar aqui na sua frente pregando a poderosa palavra de Deus em nome de Jesus. Ei, por que eu estou te falando isso? Independente do que você já passou na igreja, não saia dela por causa das pessoas. Seja forte, fique nela por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sou católico por causa das pessoas. Eu sou católico porque Cristo está vivo na Eucaristia, porque eu tenho Maria como minha mãe, e eu estou na igreja que Jesus disse a Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aplauda essa igreja, é por isso que eu estou nela. Aleluia! Você entendeu agora o que é o martírio cinza? Sim ou não? Pelo amor de Deus, olha para mim. Alguns aqui sofrem o martírio cinza em casa, na família que persegue. Outros é dentro da própria igreja. Tem pessoas que sofrem perseguição dentro da própria igreja. Alguns é dentro de liberação, outros é na faculdade, outros na escola, outros é no trabalho. Aonde você estiver e você for de Jesus, você vai ter que ter o martírio cinza. Você vai sofrer perseguição por amor a Jesus. Por quê? Porque a luz incomoda as trevas. Porque o mundo tem uma mentalidade, Cristo tem uma outra mentalidade. O mundo prega o caminho da porta larga, nós seguimos o caminho da porta estreita. Então olha para mim, vou ser sincero, posso? Se você não estiver sofrendo nenhum tipo de perseguição por amor a Cristo, reveja a sua vida. Tem alguma coisa errada com ela. Porque seguir Jesus, você tem que pagar o preço. Vocês estão entendendo? Diga para o seu irmão do lado: seguir Jesus tem que pagar o preço. Repete para o irmão do outro lado: meu querido irmão, a salvação é pela graça, mas ela não é de graça. Vocês entenderam? A salvação é pela graça, mas ela não é de graça. Ficou claro? Diga aleluia. O segundo martírio, você tem que ter fortaleza para aguentar ele. Fala comigo, é o martírio branco. Repita, o martírio. O que é o martírio branco? Um casal de namorado hoje viver a castidade, chegar puro no matrimônio, tem que ter o que nele? Fortaleza. Ô gente, tá gravando, eu vou falar assim mesmo. Eu vou falar para vocês como homem, como é difícil pra gente viver a castidade. Às vezes a gente tá na missa, por exemplo, ô Eduardo, se vocês quiserem editar, edita, mas eu vou falar, tá? Eu vou falar para as meninas, não pode deixar gravando. Vou falar para vocês mulheres, eu de Duarte, eu não vou em praia. Eu tenho 39 anos, eu sou virgem até hoje. Nunca tive vida sexual, graças a Deus. Nunca assisti vídeo pornográfico, filme pornográfico, graças a Deus. Agora eu vou para uma praia, aquele bando de mulher, tudo com a bunda de fora. O meu oi vai aonde, gente? Eu me conheço. Se você consegue ir lá e não olhar, Deus te abençoe. Agora eu não vou. A única vez que eu fui na praia foi em Maceió, 11 horas da noite. Cabeu em adoração. Eu quero ir na praia porque eu nunca fui para saber como é que é a água. Meti o dedo, não é salgada mesmo, e fui embora. Eu me conheço. É uma luta. Se diz, estava na fila do banco de sacar um dinheiro, entrou uma irmã. Eu falei, ô Nossa Senhora, ajuda. Ramachuri canta lamanai. Aí eu mudei e fui para outro caixa. Eu vou falar, estava indo viajar para Goiânia esses dias. Sentou uma moça do meu lado. Eu olhei para aquela menina que as prostitutas mais terríveis dos cabaré de Belo Horizonte, de Divinópolis, não vestia tão mal como a menina estava. Toquei a pontinha para o moço. Falei, pois não, senhor, a senhora poderia me mudar de lugar? Mas você está na área de conforto. Eu falei, não, eu quero ir para a água de desconforto mesmo. Obrigado. Saí daquela poltrona que lá na frente, eu chamo aquele trem lá com não sei o que, conforto. Fui lá pro fundo. Ô gente, eu me conheço. É uma luta, você tem que suar frio para viver a santidade. Tem que tomar banho gelado de vez em quando. Levantar 3 horas da manhã, liga o chuveiro no frio. Aleluia, Xandara Lavacanda, vem água viva, vem água pura. Pegar água fria, apaga o fogo, que é uma beleza. Oh glória. Salvação, é luta viver a santidade. E eu entendo quando eu atendo o homem, meu Deus, me ajuda, eu não consigo ser fiel à minha mulher, eu estou lutando e não dá. É uma luta, e para você ser fiel, para você ser casto, você precisa de um dom. Qual é o nome do dom, gente? Fortaleza.
Sem esse dom, o marido não consegue ser fiel, a mulher não consegue ser fiel, o namorado não consegue ser fiel, a castidade vai acabar no namoro, você não vai conseguir ter uma vida de namoro, porque é engraçado, eu sempre falo, olha, a castidade não passa em apenas não levar a namorada para a cama ou não trair a esposa, não. A partir da hora que você olha para uma outra menina com um olhar de maldade, você pecou contra a castidade. A partir da hora que você, moça, coloca uma roupa provocante, você está pecando gravemente contra a castidade. O que é roupa provocante? Vocês mulheres, vocês não são bestas, não, porque mulher vai no espelho e elas faz isso, ó. Você sabe muito bem qual é a roupa que é indecente e qual que não é indecente. Sabe ou não sabe? Pode aplaudir, vocês entenderam o recado. Vocês não são bestas não, me ajuda. Então eu volto a dizer, meninas, usar roupa indecente é pecado grave contra a castidade. E hoje parece que o demônio virou costureiro do mundo, porque tudo tem que estar faltando alguma coisa. Tem um shortinho jeans que foi feito no ateliê do Satanás. Misericórdia. E eu estou falando isso porque é o seguinte, eu já vi missa por aí que quando o padre vai falar corpo de Cristo, ele fala Cristo, que corpo, aleluia. Me ajuda, gente. Isso é pecado contra a castidade. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Então, pai, é o martírio branco. E o pior é a perseguição que a gente passa por viver a castidade. É a perseguição. Hoje as meninas interam 15 anos, se elas não tiverem perdido a virgindade. Que isso, minha filha? Desabrocha, tá na hora. Pelo amor de Deus. Vai ficar pra titia. É desse jeito. É martírio viver essa pureza. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não ia falar não, mas vou contar também. Eu já atendi marido, viu, esposa? Que eu tive que orientar ele a trocar de emprego para ser fiel à esposa. Foi um martírio para ele, porque ele ganhava muito bem, o salário dele era quase 15 mil reais, mas a empresa dele, ele era gerente. Cada local que ele ia do Brasil fazer reunião com o gerente, tinha uma satanete é a junção de Satanás com piriguete, da satanete, um grau para cima. Tinha uma satanete paga pela empresa, para poder servir os maridos lá que ia para lá. Ele disse, a reunião era 4 dias, a satanete ficava lá assim pra gente, ó. E aí ele falou comigo, acabava a reunião, todos os meus colegas saíam com as satanetes. E eu ficava lá. E a minha satanete ficava no hotel esperando eu. E ele falou comigo assim, irmão, pensa numa mulher ajeitada. Eu estava vendo a hora de eu esquecer minha família e pular nela. Que conselho que você me dá? Eu falei, você procurou o cara certo. Eu falei com ele, pede conta da sua empresa. Porque sucesso nenhum no mundo vale o fracasso de uma família. O que adianta ter um burro de um dinheiro, perder a família e perder a salvação? Ganhe pouco, tenha a sua família e vá para o céu, em nome de Jesus. Aleluia! Estão me entendendo? Diga aleluia. Se você trabalha numa empresa e tem uma secretária satanete, troque de empresa. Se for você perceber que você vai trair sua mulher, meu irmão, minha irmã, eu peço a você, a mulherada é a mesma coisa. Se tem um secretário pirigueteiro que está jogando H, não sei, martírio branco. Troque de emprego, mas não perca sua família. Troque de emprego, mas não perca sua salvação. 5 minutos de prazer não vale uma vida inteira sentado no colo do capeta no quinto dos infernos. Estão me entendendo? Diga aleluia. Fortaleza. Qual é a coisa, gente? O último martírio, fala comigo, o martírio verde. Repita. Eu não vou aprofundar desse martírio, que eu tenho que falar de uma última coisa para a gente pedir o dom da fortaleza. Martírio verde é o que o Eduardo vive, o que o Fabrício vive, o que muitos pregadores igual Moisés vivem. É como você deixa a sua família para pregar o evangelho por amor a Cristo. O Eduardo poderia muito bem no final de semana estar em casa com a esposa, curtindo os filhos, para um bom clube. Aí alguém liga e fala, Du, nós temos uma família para atender, tem um jovem para receber oração, tem um encontro para pregar. Ele renuncia a esposa e os filhos para pregar a palavra. Isso é martírio verde. Um padre que sai lá da Itália, larga a família inteira e vem para o Brasil salvar a alma. É martírio verde. Você sacrifica a si mesmo, as pessoas que você ama, por amor a nosso Senhor Jesus. Pode aplaudir, você entendeu? Isso é martírio verde. Amém? Antes de Jesus chegar para a gente adorar, espera um minutinho aí, meninas. Quero dar para vocês as 3 coisas para você receber o dom da fortaleza. O que fazer para ter fortaleza? Último versículo, pega para mim aí. Apocalipse capítulo 3. Você vai entender agora como receber o dom da fortaleza. Apocalipse 3. Apocalipse capítulo 3. O último livro da Bíblia, não tem erro. Está depois do Gênesis e antes do Apocalipse.
Antes do fim, né? Já que Apocalipse é o fim da Bíblia. Apocalipse 3, diga aleluia se você encontrou. Aleluia. 1559. Apocalipse 3, 18. É o segredo da fortaleza. Vamos lá? 1, 2, 3. Aconselho-te que compres de mim ouro provado ao fogo. Primeira coisa é o que, gente? Não, fala mais alto. Tem gente que está lá no Gênesis ainda. Meu Deus, Apocalipse é o último livro. Para ficares rico, roupas alvas para te vestir, a fim que não apareça a tua vergonha e a tua nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Eu repreendo e castigo aqueles que amam. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Palavra do Senhor. 3 coisas, fala comigo. Ouro provado ao fogo, roupas alvas, colírio para os olhos. Você quer ter fortaleza, sim ou não? Primeira coisa, ouro provado ao fogo é fé. Peça a Deus para aumentar a sua. Para fazer o quê? Aumentar a sua. A fé caminha de mãos dadas com a fortaleza. Quem crê é forte. Quem é forte, crê. Segunda coisa, roupas alvas. O que é roupas alvas? Vida nova. Repita. Fala mais alto. Você começou um ano novo. Não adianta você ter uma vida velha. O que é vida nova? Sacramento da confissão. Quer ter fortaleza? Não abandone a confissão por nada. O confessionário é o lugar que você entra fraco. É lavado do sangue de Jesus e sai de lá de que jeito? Forte. E a terceira coisa, um colírio para os seus olhos. O que, gente? Sabe o que é o colírio para os olhos? O poder do Espírito Santo. O que é o colírio? O poder do Espírito. É o Espírito Santo que faz cair as escamas dos nossos olhos. Lembra de quando Ananias impôs as mãos sobre Saulo? Cai as escamas dos olhos. Morre Saulo e levanta Paulo. Morre o homem fraco e levanta o homem forte. Você quer essa graça? Sim ou não? Sim ou não? Então vamos ficar em pé, por favor. Dá uma espreguiçada boa aí. Fala, show preguiça. Aleluia. Estenda as duas mãos lá para o fundo. Jesus vai entrar. Nós vamos rezar junto com ele, pedindo Jesus o dom da fortaleza. Canta, ministério, solta a voz.